Então, gente, vamos ver hoje a Revolução Russa, que é um tema grande e importante, né? Bem importante. Então, a gente já falou, né, mais ou menos da Rússia, semana passada, quando a gente falou da Primeira Guerra Mundial. E a gente falou rapidamente da Rússia, né, que a Rússia ela estava dentro do esquema do pan-eslavismo, mas a gente não aprofundou muito. Então, hoje a gente vai aprofundar e vai conhecer essa Rússia que está no capitalismo, né? Ela entra no século XX com toda a pinta de países imperialista, querendo ocupar muitos espaços aí em outros continentes, mas ela dentro, ela é um país muito complicado. Ela está muito atrasada politicamente, socialmente, em relação à Inglaterra, à França, aos países que eram seus aliados. Né? A Inglaterra já tinha acabado com a monarquia absoluta, lá em 1600 e blau. A França acaba com a sua monarquia absoluta na Revolução Francesa, em 1700 e blau. E a Rússia entra no século XX mantendo justamente uma monarquia absoluta. Então vamos ver. A Rússia ela tem uma economia predominantemente agrária, quando na verdade França e Inglaterra já não tem mais esse tipo de economia. A Inglaterra tem a agricultura lá na Escócia, na Irlanda e no País de Gales, e a França tem a agricultura lá nos países da África que ela ocupou. E a Rússia não. A Rússia, a base da economia dela é agrária. Que diabo é isso? Um país que se predispõe a ser industrializado. Estranho. Mesmo com o fim do sistema de servilismo, que ocorre em 1860, com a Catarina de Médici, ainda assim a relação no campo com o camponês e o dono da terra, que é o elemento da nobreza, ainda resguarda aquela coisa do feudalismo. Olha como a Rússia é complicada, é contraditória dentro dela mesma. E para finalizar esse caldo, ela tem um sistema monárquico absolutista na figura do Nicolau II, que tem toda a pinta lá dos reis absolutos, que já veio à tona, né, já caíram na maioria dos países europeus no século XVII e XVIII. Então a Rússia, ela vive, né, uma duplicidade. Ela tem a cabeça no capitalismo, né? Ela quer ser um país capitalista imperialista, mas ela está com o pé fincado mesmo no mercantilismo, com economia agrária, com rei absoluto. Então é um sistema muito complicado. E dentro dela, uma população gigantesca, quase 200 mil pessoas, né? 200 mil pessoas, não, desculpa, tá, gente? Quase 2 milhões de habitantes, é um país enorme, gigantesco, aonde 150 mil está na maior miséria, seja 100 milhões no campo, seja 50 milhões na cidade. Então a Rússia ela está muito complicada, né? E ela é muito complexa para querer ser a mãezona dos povos eslavos. Então o pan-eslavismo meio russo já não deu, né? Agora, como é que se faz uma configuração política num país onde partidos políticos são proibidos e por que você tem uma monarquia absoluta? É complicado. Você vai ter partidos políticos clandestinos e nesse aspecto são dois os mais importantes, que é o Partido Operário Social Democrata, né, que vai ser chamado mais tarde de Partido Bolchevique. Esse partido nasce em 1898, é clandestino, vira e mexe tem elementos desse partido sendo preso, torturado, morto, exilado, sei lá o quê. E esse partido ele tem duas correntes internas, né? Os bolcheviques, que é a maioria, a grande maioria do partido, por isso que depois ele vai levar esse nome. Os bolcheviques eles entendem que a Rússia tem condições de fazer uma revolução imediata, mesmo sendo paupérrima, mesmo não tendo uma industrialização potente e nem tendo uma classe burguesa. O que a Rússia tem é nobreza. Ela tem uma aristocracia, mas o que pesa mesmo na relação social da Rússia é a nobreza. E os bolcheviques acham que dá para fazer uma revolução atropelando a nobreza. Os mencheviques, que é outra corrente de pensamento, e em russo menchevique quer dizer minoria, bolchevique quer dizer maioria, os mencheviques acreditam que não dá.
Primeiro a Rússia tem que fazer que nem a França, fazer uma revolução burguesa para depois derrubar a burguesia. Então, essas duas linhas de pensamento são conflitantes dentro do partido, e a gente vai ver em 1917 que os bolcheviques vão conseguir provar que dá para fazer uma revolução sem antes ter feito a etapa burguesa. A Rússia vai atropelar realmente a nobreza, mas a gente vai ver lá por que isso vai acontecer, né? Tem tudo a ver com o fato dessa porcaria desse país estar numa guerra, como a gente falou na semana passada, perdendo a rodo, né? A gente falou na semana passada que o soldado russo ele fugia, né, da trincheira porque ele não via por que estar lutando pelo país que não dava a mínima para ele. Então, é nesse caldo aí que a gente vai ter, né, os bolcheviques conseguindo fazer revolução. Outro partido que a gente tem aí é o Partido Socialista Revolucionário, que é fundado em 1901. Também é um partido clandestino. E esse partido agrupa vários segmentos, tá? Pequeno agricultor, profissionais liberais, uma casta populista. Dentro desse partido você tem todo um conjunto de pessoas que são contra a forma do Nicolau e o absolutismo monárquico na Rússia. Mas eles não são revolucionários. Aí é que tá. Leva o nome de socialista revolucionário, mas não é, tá? Seria um partido que talvez fosse uma social-democracia se a Rússia chegasse à Revolução Industrial de verdade. Coisa que a Rússia ainda não chegou. Nesse momento, em 1917, a Rússia não está na Revolução Industrial. Ela pensa que está, ela sonha em estar, ela tem atitudes de quem estaria, mas economicamente falando, ela não está. E tem lá em 1905, aí, em um outro contexto, vai nascer o Partido Constitucional Democrata, cuja sigla em russo é Cadete, que é fundado em 1905, no auge de uma rebelião popular que vai acontecer em 1905, e esse partido claramente burguês. Ele quer tirar o Nicolau de cena, mas ele não quer colocar o povo no poder. Tá? E aí é um partido formado pelos insípidos donos de fábrica da Rússia. E o que acontece em 1905? O que é esse levante popular que deu origem ao Partido Cadete? Em 1905, né, a Rússia se mete numa guerra com o Japão, que é a Guerra Sino-Japonesa, aonde a Rússia invade o Japão por conta da Manchúria, que é um território chinês. Ou seja, a Rússia querendo dar uma de imperialista. O Japão queria, na verdade, a Manchúria é da China, o Japão invadiu a Manchúria, a China é território inglês e a Rússia ela é aliada da Inglaterra na Tríplice Aliança. Então ela invade o Japão, né? Ela vai ser lá a cabeça de porco, né? O laranjão lá da Inglaterra, só que ela se dá mal, né? Ela perde a guerra para os japoneses. Isso desmoraliza muito o czar, porque a gente está dentro da lógica etnocêntrica, que diz que o europeu é superior às demais raças, né? Etnias, eu detesto essa palavra raça. E a Rússia, tão branca, tão eslava, com os homens altões, né, grandões, perde feio para os japoneses, que não são nem altões, nem grandões, ainda tem o olhinho puxado e ainda são etnia amarela. Ou seja, uma desmoralização frontal ao Nicolau II. Só que não é só uma desmoralização militar, né? Quando a Rússia vai para essa guerra, ela agrava a situação, mesmo que a guerra não seja dentro do seu território, ela agrava a situação de miserabilidade da população, que já vem arrastando uma vida muito sofrida, e a guerra aumenta, né, essa fome, essa miséria, essa desigualdade, porque todo recurso que a Rússia tem é desviado para a guerra. E a Rússia ainda me perde essa guerra. Então começam-se levantes em 1905, levantes populares, que pedem não só o fim da guerra, mas também a deposição do Nicolau. E esses levantes, né, são majoritariamente feitos por mulheres, porque os homens estão na guerra, idosos, né, e os jovens, né,
maioria 13, 14 anos ou até menos que isso, que já trabalham. E a polícia, a mando do czar, não mede esforços e abre fogo. Fogo mesmo, gente, arma de fogo. E é o episódio mais marcante desse momento, acontece em janeiro, no final de janeiro, que é o Domingo Sangrento, aonde mais de 5 mil pessoas são mortas, né, metralhadas pela polícia, e essa grande maioria de pessoas composta de mulheres e adolescentes. É a partir desse episódio que o Nicolau fica muito fragilizado, e aí o Partido Cadete, já existindo, na figura do seu, né, primeiro-ministro lá, o Kerensky, ele vai se aproximar e tentar, né, pegar o poder, e ele vai conseguir, né? E é a partir desse episódio que também nasce os soviets, que são nada mais do que sindicatos de operários formado por local de moradia. Então, a Rússia toda se organiza, né? E o Nicolau tá meio que na merda. E o Partido Cadete está crescendo e com toda essa opressão política imposta pelo czar desde 1905, mesmo com ele enfraquecido, explode em 1914 a Primeira Guerra Mundial, da qual a Rússia, por fazer parte da aliança com Inglaterra e França, é obrigada a entrar. Então, a Rússia, essa porcaria de país, vai para dentro de uma guerra das proporções da Primeira Guerra Mundial. E é óbvio que isso não vai dar certo, né? A gente já falou que a Rússia teve sucessivas derrotas, até porque o soldado russo se recusava a lutar por um país que ele não reconhecia como o dele, que não tinha, né, não dava a ele nenhum amparo. E quanto mais se perde território, mais difícil vai ficando, e a Rússia vai perder os ricos territórios de carvão e gás natural, que aquecia as residências. Então agora a gente tem fome, frio e guerra. E czar absoluto que não resolve os problemas da população, muito pelo contrário. Então é nesse momento, né, que lá por volta de julho, a situação do czar fica muito, mas muito complicada, e o Partido dos Cadetes, a partir de um levante popular, o Partido Cadete assume o poder. O Nicolau abre mão do trono em favor do filho dele, o Miguel, que tinha 11 anos na época, e o Kerensky assume a direção da Rússia como primeiro-ministro. Qual é a idiotice que o Kerensky faz? O Kerensky, assimilando os interesses da burguesia, não retira a Rússia da guerra. Ou seja, continua a mesma porcaria. Não é mais o czar, é o Kerensky, mas eu continuo morrendo, passando fome, passando frio, tendo meu marido, meus filhos sendo enviados para a guerra. Há também um desgaste da nobreza, porque os filhos da nobreza também estão morrendo na guerra. Então há todo um caldeirão aí, né, que vai pressionando. E o Kerensky comete um erro grave, um erro de tática grave. Ele dá anistia, né, aos revoltosos de 1905. Então Lenin, que é um bolchevique de primeira hora, é um líder natural do Partido Bolchevique, o Lenin volta do exterior, ele estava exilado na Inglaterra. O Trotsky estava em exílio na Sibéria, que é dentro da Rússia, mas é longe pra cacete, é uma região gelada. E o Stalin, que estava preso na cadeia de Moscou, né, os 3 grandes líderes da Revolução Russa, estão soltos, livres, com uma população indignadíssima, com a fome batendo a porta, com tudo fora do lugar. Né? E é com a existência dos sindicatos operários, os soviets, espalhados agora por toda a Rússia, com uma má administração, com uma pobreza enorme, com uma fome enorme. É aí que os soviets conseguem uma façanha, gente. Juntou a insatisfação da polícia, do próprio exército, com da população civil. E aí, em outubro de 1917, liderados por Lenin,
a Revolução Socialista, comunista, como o pessoal gosta de dizer, explode na Rússia. A Rússia tem muitos problemas, né? Ela está envolvida numa guerra, ela está com uma revolução lá dentro e ela automaticamente vai estar com uma guerra civil, porque a burguesia não vai lá largar o osso com facilidade. Então, o Lenin assume o governo, o Kerensky, né, é preso, o Nicolau ainda não é assassinado, nem ele nem a família, mas está preso também. O Lenin assume o poder e ele faz um tratado com a Alemanha. Ele assina o Tratado de Brest-Litovsk, aonde ele sai da guerra, deixando todos os territórios ocupados pela Alemanha lá com a Alemanha. Ele não vai brigar por esses territórios porque ele tem uma revolução para dar conta. Gente, até então não estava passando na cabeça do Lenin que a Alemanha ia fazer uma revolução, como fez em 19, com a Rosa Luxemburgo, que também era comunista e que depois devolveu os territórios para a Rússia. Não, ele simplesmente largou para trás, porque não dava para brigar por esse território. Né? Não dava para manter guerra em civil e revolução tudo ao mesmo tempo. Então larga o território para lá e vamos organizar o que a gente pode organizar. E a Rússia é um país muito grande, né? É o segundo maior país em extensão territorial, perdendo só para a China. Então, dentro desse contexto, os soviets vão estar, né, se organizando, e aí mais para frente, já, né, em 18, no início de 1918, se chega à conclusão que não dá para manter a família imperial viva, então são todos executados, do Nicolau, a imperatriz, as filhas e o moleque. Vai todo mundo pro saco, assim junto com vários elementos da nobreza. Agora a Rússia está mergulhada numa guerra civil, que vai se estender até 1922. Por quê? Porque quando a guerra acabar em 19, a Inglaterra e a França, morrendo de medo desse novo modelo econômico, né, vai bancar uma guerra, vai financiar a burguesia interna russa na alimentação da guerra. Então, a guerra entre vermelhos, que são os bolcheviques, e os brancos, que são a burguesia, vai perdurar até 1922, quando, por fim, o exército bolchevique consegue eliminar a burguesia de vez. Bom, 1922 nasce a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, cheia de problema. A guerra civil acaba, mas o país está depauperado. E qual é o caminho que o Lenin cria, né, para reerguer a economia desse país? Gente, não vamos esquecer que a Rússia está na casa de 5 milhões de mortos só por conta da guerra, mais não sei quantos milhões de mortos por conta da guerra civil. Então, você teve uma baixa enorme na população, você teve uma destruição completa e total dos campos, das indústrias, enfim, né, de sistema elétrico, de sistema de gás, de sistema ferroviário. A Rússia está totalmente detonada. E o Lenin cria, né, um modelo que vai se chamar NEP, que é a Nova Política Econômica, aonde ele vai tentar reerguer esse país. Agora, ele vai adotar pela NEP alguns elementos do capitalismo, como, por exemplo, estatizar empresas com mais de 20 funcionários e atrair o capital estrangeiro, porque a Rússia está falida, gente. A Rússia está realmente falida. Então, a NEP, ela está dentro, né, de uma frase célebre do Lenin, onde ele diz que é necessário dar 2 passos para trás para poder avançar 5 passos para frente. Então, nesse momento, ele entende que para se estabelecer as bases sólidas do socialismo, a Rússia vai precisar dar uma voltinha no capitalismo. Uma voltinha rápida, não vai ser uma voltinha assim que vai ficar lá por muito tempo, não. Entre 22 e 24, o país cresce e se organiza economicamente. Então, a política do Lenin não estava errada. Só que a gente vai ter um probleminha em 24, né? O Lenin já era um senhor, já estava com quase 70. E em 24, em 1924, o Lenin morre, né? Por causas naturais, morre. Gente, uma pessoa de 70 e poucos anos em 1918, 1920, com
uma medicina que ainda não é tão avançada assim, é uma pessoa muito idosa, tá? Os parâmetros, é uma pessoa muito idosa. Então, normal o Lenin morrer. Anormal vai ser a disputa de poder que vai se dar após a morte do Lenin, tá? Há quem diga que o Lenin disse que o Trotsky ia ser o herdeiro político dele. Há quem diga que o Lenin disse que era o Stalin que ia ser o herdeiro político dele. O que o Lenin falou, ninguém sabe, porque eu acho que o Lenin nem falou nada disso, eu acho que o Lenin nem tinha na ideia dele ter um herdeiro político. Tá? O Lenin também era um cara muito centralizador e eu acho que ele não pensou em poder político. Sendo Stalin ou sendo Trotsky, coitada da Rússia estaria ferrada, porque todos dois tinham um perfil fortemente autoritário, né? Bem típico do machismo da época. Então, a disputa entre o Trotsky e o Stalin acontece. O Stalin, apoiado pelas Forças Armadas, se dá bem, né? Ele consegue dar um golpe de Estado, derruba o Trotsky é expulso do país. Na sequência, uma perseguição implacável, né? Expurgos e assassinatos, não só de seguidores do Trotsky, mas também dos anarquistas, e os anarquistas queriam aprofundar a Revolução Russa, acabando definitivamente com o aparelho de Estado. Sem essa de ter ou um Lenin, ou um Trotsky, ou um Stalin governando a Rússia. A Rússia tinha que ser autogestionada por toda a população. E o Stalin tem horror, né? O Stalin tem horror a essa lógica. A lógica anarquista, ela causa horror, né? Até mesmo na esquerda, porque quando a gente fala que não temos que ter líderes, a gente está dizendo que não quero Lula, não quero Bozo, não quero porra nenhuma. A gente, pela gente mesmo, organizando nossos espaços, nossos locais de trabalho, nossos locais de moradia, e a gente não precisa desses caras. Então, até a própria esquerda tem horror ao anarquismo, porque o anarquismo ele não fecha com nenhum ser iluminado que vai nos dirigir e nos levar ao paraíso. Isso não existe, gente. Na política, tanto nacional como internacional, enfim, você está sendo governado por gente. E gente erra. E se você colocar a figura, toda a política, toda a tua perspectiva de vida na mão de uma só pessoa, o erro dessa pessoa pode ser fatal. E foi isso que aconteceu, tá? O Stalin, apoiado pelas Forças Armadas, ele toma o poder na Rússia. Ele transforma a Rússia numa ditadura sanguinária, que o pessoal do Bozo não está errado quando fala isso não, tá? A Rússia de 1924 a 1980, ela foi uma ditadura feroz. O Stalin governou a Rússia até a sua morte, em 1956. Ele não permitiu de jeito nenhum que houvesse eleições e que ele fosse substituído. E acabou ficando assim, né? Tanto que o cara que substituiu o Stalin, Nikita Khrushchev, ele também vai ficar no poder até morrer. E o cara que vai suceder o Nikita Khrushchev em 1962, que é o... Denise, como é que é o nome dele? Mikhail... Esqueci o nome dele. Ele tinha umas bochechas de bulldog, mas eu esqueci completamente o nome dele. Gente, peraí. Bom, daqui a pouco eu lembro. Quando eu lembrar, eu falo, eu lembrei. Bom, tanto é que você vai ver que não vai ter eleições na Rússia, né? E você vai ter governos que vão ficar no poder até morrer. Isso vai durar até 1990, ainda não consegui lembrar o nome do cara, mas 1990 não, desculpa, 1980, mas a partir de 1980, aí a gente vai ver mais para o finalzinho do ano, que a coisa vai começar a degringolar, porque a Rússia não vai mais conseguir se segurar como grande potência socialista, porque o mundo está em plena, né, ebulição com a chegada do neoliberalismo, né, trazido pelo Carter e pela pela Margaret Thatcher, desculpa, e a Rússia ela vai ficar, né, nesse meio de caminho, a União Soviética vai ficar nesse meio de caminho e ela não vai conseguir dar
dar esse tom, segurar a onda com o neoliberalismo e vai morrer em 1990. Tá? Então, agora, o Stalin cria os planos quinquenais e esses planos eles vão ser aplicados a cada 5 anos. Esses planos quinquenais eles vão dar realmente resultado até, né, de 1924 a 1928. Você já percebe uma mudança drástica na economia russa. Em 1928, nas portas da crise de 29, a Rússia está de boa, ela está se recuperando, ela está com um mercado interno, consumidor grande, todas as fábricas são estatizadas, toda a terra está, né, dividida entre os trabalhadores. Então, tudo é do Estado. Se é tudo do Estado, é tudo meu também. Então, se ao mesmo tempo o Stalin sossega a Rússia a partir de 28, passa de boa pela crise de 29, né? Tem toda a década de 30 aí, uma ditadura violentíssima dentro da Rússia, mas a Rússia está de boa. E aí, quando chegar na Segunda Guerra Mundial, a Rússia vai dar um show. Mesmo assim, né, dentro da Rússia a gente tem problemas seríssimos, porque o Stalin cria uma polícia política chamada KGB, que é um horror, né? Ela é a mesma coisa que seria a Gestapo, ela tá pau a pau com a Gestapo na perseguição, prisão, tortura, e ela tá também muito pau a pau com a CIA em espionagem, enfim, todas as baixarias que a gente vai ver durante a Guerra Fria. Então é nesse contexto que a gente pode dizer que o Stalin ele traiu a Revolução Russa de 1917, porque a ideia do Marx era fazer um país sem líderes, né? Era um Estado governado pela sua própria população. E quando o Stalin assume o poder e rouba o poder, o Stalin acaba com esse sonho, transformando a Rússia, infelizmente, numa ditadura que vai se estender até 1990. Né? Então, e eu acabei não lembrando o nome do cara que tinha cara de bulldog. Meu Deus do céu, não consigo lembrar o nome dele, mas daqui a pouco vem, tá bom? Gente, a Revolução Russa ela é muito importante nesse período, porque é ela que vai dar o tom para o próximo período, né, que vai ser o período entre guerras e depois do pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, quando a gente tiver a Guerra Fria. É a Rússia que vai fazer, é a União Soviética que vai fazer o equilíbrio entre o capitalismo e o socialismo, promovendo em muitos dos países, inclusive o nosso, o estado de bem-estar social. Tá legal? Por isso que é muito importante a gente entender esse critério, essa revolução tão doida que teve todo um início, né, com a população botando o poder para correr, mas que infelizmente tem uma morte trágica por conta da necessidade do homem de amarrar o poder nas suas próprias mãos. Era isso que eu tinha para essa semana. Tá bom, gente? Até semana que vem.